Essa é uma produção da Web Rádio APP. Está começando agora na Web Rádio APP. O programa 10 minutos com ele e Marcelo Amin. Brasil! 15 horas em Manaus, muito boa tarde para quem está me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, para quem está vendo a live no YouTube, nas redes sociais e no TikTok, para quem está ouvindo também no Spotify, né? Porque agora a gente também está no Spotify, não é ao vivo, mas a gente está lá também. Hoje dia 19 de maio, dia de São Crispim de Viterbo, mais um santo que eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar em Santa Rosa de Viterbo, mas São Crispim de Viterbo é novo para mim. Hoje também dia nacional da doação de leite humano, dia do físico, adoro, parabéns a todos os físicos. Dia do estudante de direito, não sabia que tinha esse dia, para mim era tudo em 11 de agosto. Dia do defensor público, que eu também achei que fosse 11 de agosto. Dia nacional, esse aqui já falei, tá errado. Dia mundial da doença inflamatória intestinal, já falei, tinha que ser dia de combate à doença inflamatória, blá blá blá. Dia Mundial do Médico de Família e tem mais um dia aqui que eu não acho que seja. Bom, em 1925, há 100 anos atrás, nascia Malcolm X, um cara que foi líder de direitos civis, um ativista muçulmano e foi relevantíssimo para a história do combate ao racismo nos Estados Unidos, né? Hoje também é aniversário do Luciano Zafira, ator brasileiro que ficou famoso que engravidou a Xuxa, só isso. Fatos históricos, cadê? Em 1884, isso aqui é legal, hein? Circulou o primeiro jornal em braille nos Estados Unidos da América. Vou procurar informação de quando circulou o primeiro aqui no Brasil, né? Se é que tem. Mandar um abraço aqui para quem tá online no TikTok com a gente, a Fátima Amâncio, o Ivo Luiz, Viana, o Nomínio, Jurandir Ribeiro. Obrigado para todo mundo que tá acompanhando a gente. E vamos lá, entrar na pauta, porque hoje é um dia importante. Vinhetinha. STF desvenda o golpe, depoimentos explosivos contra Bolsonaro e contra toda a curriola golpista. Sim, começou. Muitos de nós, em alguns momentos eu inclusive, duvidamos que isso fosse acontecer, mas o processo contra o Bolsonaro está andando e está andando na velocidade em que todos os processos deveriam andar. Anotem aí. Já vocês vão ouvir um monte de bolsominion dizendo mas é contra ele, por isso que tá andando rápido. Meu irmão, o problema não é o processo dele tá andando rápido. E não tá andando rápido. Tá andando na velocidade que tem que andar. Ponto. E qual é o passo de hoje? Uma vez que as denúncias contra ele já foram recebidas, eles já foram intimados para apresentar sua defesa prévia, para rolar testemunhas. Ok, hoje vai se começar a ouvir as testemunhas do processo. Primeiro, as de acusação, as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público, ou seja, pela Procuradoria-Geral. E aí depois é que vai se ouvir as testemunhas dele. Por que é importante essa ordem? Porque, gente, isso é um corolário, é um princípio do processo penal. O réu, a defesa, ela fala por último, porque isso dá à defesa a possibilidade de rebater todo o argumento que vai contra a sua condenação. Tirar a liberdade de alguém é um ato que exige extremo cuidado, extrema responsabilidade e a gente tem como princípio a ampla defesa. Então, para que você possa se defender de forma ampla, primeiro faz-se toda a argumentação da acusação para depois, já conhecendo isso, a defesa pode se manifestar e contrapor os argumentos contra a condenação dela. Quem vão ser as testemunhas ouvidas hoje? Vão ser, primeiro, deve estar sendo ouvido nesse momento, inclusive, o Marco Antônio Freire Gomes. Freire Gomes, ele era ex-comandante do Exército e, de acordo com uma fala do Brigadeiro Batista Júnior, ele teria resistido a aderir ao golpe e teria, inclusive, ameaçado prender Bolsonaro. Cara, esse lance de prender o Bolsonaro, eu fico pensando aqui que o que se comenta
é que ele falou, presidente, se eu insistir nisso, vou acabar tendo que lhe prender. E aí disseram que ele se insurgiu, ameaçou prender. Eu acho, mas eu só acho. Depois eu vou assistir o depoimento o vídeo do depoimento dele. Ele pode até ter dito que ia acabar tendo que prender o Bolsonaro. Só que eu não acho que ele disse que vou acabar tendo que lhe prender porque o senhor está cometendo um crime, eu sou um legalista. Mas porque o negócio não tinha sustentação, ele não iria aderir e no fim das contas ele ia acabar recebendo uma ordem que ele iria cumprir de prender o Bolsonaro. Fez a coisa certa pelo motivo errado? Talvez. Eu já falei isso em outro programa e vou falar de novo. A história que os julgue. O sentimento que eu tenho, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho é que os generais não aderiram ao golpe, não por uma aspiração constitucionalista, não por serem legalistas, mas porque sabiam, que era óbvio que aquilo não tinha sustentação, que ia acabar todo mundo preso, ou se ficasse todo mundo solto, o Brasil ia convulsionar, porque a gente ia ter muita sanção internacional, e a economia ia despencar, ia ter fome, ia ter briga. E aí, para que sair do seu conforto e arrumar esse BO? Então, os caras não queriam. Pois bem, nesse momento está sendo ouvido já o Marco Antônio Freire Gomes. Vamos ver o que ele tem. O depoimento dele no inquérito da PF, onde ele já foi ouvido, ele foi muito contundente. Ele confirmou as reuniões para discutir golpe. Ele confirmou que o Bolsonaro mostrou para ele uma dita minuta de golpe e que ele foi contra desde sempre. Vamos ver. A expectativa é que ele repita hoje tudo o que ele já disse. Hoje vai ser ouvindo também um sujeito chamado Éder Lindsay Magalhães Balbino. Ele é sócio de uma empresa ligada ao Instituto Voto Legal, contratado pelo PL para análise das urnas eletrônicas. Esse Instituto Voto Legal é a empresa que o Valdemar da Costa Neto teria contratado para provar que as urnas são falhas, para provar que a urna eletrônica não funcionava. Então, vamos ver o que esse sujeito tem para dizer aqui. Eles aprontaram muito também, acho que ele deve estar até indiciado em alguma coisa. Se não foi ele, é um dos sócios dele. Mas vamos ver o que esse sujeito vai trazer de interessante hoje. Outro depoimento que vai ser feito hoje também, pode até estender para amanhã. Clebson Ferreira de Paula Vieira. Quem é o Clebson Ferreira de Paula Vieira? Ele é analista de inteligência da PRF e ele manifestou perplexidade com pedidos para mapear locais de votação favoráveis a Lula. Isso aqui, para quem não lembra, houve uma ação da Polícia Rodoviária Federal, capitaneada pelo então comandante da PRF, que é esqueci o nome daquele marginal lá, enfim, mas ele é réu também. Deixa eu até procurar aqui. Silvino Vasquez. Capitaneada pelo Silvino Vasquez, onde eles mapearam todos os locais onde o Lula tinha tido uma votação expressiva para colocar blitz da PRF nesses lugares para impedir que as pessoas fossem votar no Lula e interferir. Esse Clebson Ferreira de Paula, ele é funcionário da PRF e ele teria ficado perplexo com isso, se manifestado contra. Vamos ver que coisas ele vai trazer também hoje. Hoje também vai ser ouvido o Adiel Pereira Alcântara, que é ex-coordenador de inteligência da PRF, e ele teria atuado efetivamente para dificultar o deslocamento dos eleitores. É a mesma operação que a gente falou aqui, eu acabei de falar agora, que o Clebson se manifestou perplexo, disse que era contra aquilo. O Adiel ele teria participado disso e está trazendo informação agora também. O chefe deles, na época, o Silvinei Vasquez, ele também é denunciado. Opa, Maria Valdelice, boa tarde aqui do Pará. Boa tarde para o Pará também, Valdelice. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado por estar aqui na live. Então, o Silvinei também é réu, tá? Já teve a denúncia aceita. Em breve vão ser ouvidas as testemunhas dele. Hoje também seria ouvido o Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica na época do Bolsonaro, e que também teria dito que não aderia ao golpe. Inclusive foi ele, o Batista Júnior, quem falou que o Freire Gomes teria dito que ia acabar tendo que prender o Bolsonaro. Então, esses 5 vão ser ouvidos hoje. Eles são, a oitiva deles, ela é referente ao primeiro núcleo, aquele núcleo onde está o Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno, aquela quadrilha, aquela cambada toda. Então, essas são as testemunhas do Ministério Público. Amanhã deve começar já a oitiva das testemunhas arroladas pelos réus, pelo Bolsonaro e pela turminha dele. Esses depoimentos vão ser muito sensíveis, muito relevantes, e a gente vai acompanhar e comentar diariamente aqui também, porque não vai ser fácil assim para eles escaparem. Tem que ter mobilização da opinião pública, tem que ter pressão da sociedade e tem que ter acompanhamento.
Porque o golpe de 64, ele foi tentado em 61. Não fizeram nada, a gente teve um golpe de Estado em 64 que culminou em 20 anos de ditadura e morte e desaparecimento de milhares de brasileiros. Eles tentaram o golpe agora em 2023. Se a gente não fizer alguma coisa agora, eles vão tentar de novo. Mas felizmente as coisas estão acontecendo. Mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente do TikTok. Cadê? Alexandre Safadi, Dorival Alfaia, Sérgio Lima, Marcela Cabral, Beto, Maria Gilene, Altamiro Prache, Maria Valdelice, Valéria Lima Lins, Sérgio Lunardi, quem mais? Valéria mandou uma rosa para mim, obrigado. Sebastiana Costa, Geni Castanho, Hélio Carvalho, Reinaldo Araújo, eu, Amóbile, Paulo Ribeiro, Tânia Bacelar e mais um monte de gente. Vamos ver agora aqui o que tá rolando de notícia no resto do Brasil. Cara, eu fiz uma alteração nesse quadro aqui. Já tem vinheta? Tem 1 minuto e meio. Antes, até ontem, até sexta-feira, eu li aqui as notícias dos principais portais. Eu li o que estava rolando no UOL, o que estava rolando no Terra, no G1, no Metrópolis e tal. Só que eu percebi que eu estava errando. Pô, a gente tem que ler notícia. A gente a Web Rádio App, ela tem um viés progressista. Então eu tenho que divulgar, eu tenho que ler as notícias dos portais progressistas. E é o que a gente vai fazer agora aqui. Então vamos começar aqui. Cadê a vinhetinha? Chama a vinhetinha agora. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App aqui também. Ladrão entrou no INSS no governo Bolsonaro, diz ministro no Senado. O ministro Volney Queiroz diz que fraudes no INSS cresceram entre 19 e 22, devido ao fim da revalidação dos descontos. O esquema de 6,3 bilhões foi desmantelado na gestão Lula, com ressarcimento aos aposentados. Manchete do Brasildefato.com.br aqui. Gripe aviária pode virar pandemia? Há perigo para humanos? Entenda o cenário no Brasil. Matéria importante, hein, galera? Vale a pena dar uma olhada lá no Brasil de Fato. Foco de gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul, alerta para monitoramento. Não há risco no consumo de frango, ovos. Mutação para humanos é preocupação, mas vacinas e antivirais estão disponíveis. Manchete do Brasil247.com.br, que também acessem lá. Economia brasileira cresce 1,6% no primeiro trimestre, mostra prévia da Fundação Getúlio Vargas. A economia do Brasil cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2025, segundo a FGV. Setores de serviço e indústria impulsionam, mas a agropecuária recua. Consumo das famílias e mercado de trabalho forte sustentam alta. Manchete do iclnoticias.com.br também. Edu Moreira, discurso de Musk promete eficiência, mas entrega crueldade a pobres. Eduardo Moreira critica o discurso de Elon Musk que promete eficiência, mas corta verbas para pobres. Promessa de 2 trilhões de dólares em cortes entregou menos de 20 bilhões de dólares, prejudicando os vulneráveis. Galera, muita conversinha e pouco resultado efetivamente, né? Esse é o fascismo mundial, a galera que tá tomando conta aí, mas tão cedo devidamente combatidos. E pra gente não falar só de coisa ruim, só de Elon Musk, só de gripe aviária, de qualquer coisa, vamos de notícia boa, então também chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje, 19 de maio. Turismo em alta. Brasil bate recorde histórico de visitantes estrangeiros sob o governo Lula. O Brasil registrou a chegada de mais 4,4 milhões de turistas estrangeiros entre janeiro e abril de 2025, o maior número desde o início da série histórica em 1970. O dado representa um avanço significativo na meta anual de 6,9 milhões estipulada pelo Plano Nacional de Turismo. A marca reforça a crescente confiança internacional no Brasil como destino. O Brasil é legal pra caramba, hein, galera? Em comparação com o mesmo período de 2024, o fluxo internacional cresceu 51%, com destaque para abril, que teve aumento de 72% em relação ao ano anterior. O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou o resultado e destacou que o país está no caminho certo para se tornar líder do turismo na América Latina, gerando empregos e promovendo o Brasil no mundo.
15 horas e 14 minutos em Manaus. Muito obrigado para quem me acompanhou aqui no www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo TikTok, que está ouvindo pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com. Baixa o aplicativo, é de graça, é super leve, não tem que fazer login, mas se não quiser também não tem problema, dá pra ouvir tudo pelo navegador. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 15 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 15 horas, estamos de volta! Por favor.